Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Eu, Ana Nery, juntamente com a Daniela Florenzano, aqui no canal especial para as mães, o Conexão Materna. Hoje o assunto é o lanchinho do seu filho na escola, as férias acabando, né? Também as escolas aí voltando com as aulas, e a gente vai trazer dicas para você, receitas e orientações para que o lanchinho do seu filho seja saudável. Para isso, a nossa convidada aqui no estúdio, a Vanessa de Abreu, que é nutricionista e autora do livro Lancheira Gostosa e Nutritiva. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Olá. Obrigada pelo convite. Vamos colocar aqui, né, no nosso vídeo, a capa do livro, Lancheira Gostosa e Nutritiva. Que é esse aqui também. Tá, né? Na mão da Dani também. E eu já começo perguntando a você, Vanessa, sobre a composição de uma lancheira. Nós, né, mães que são leigas, a gente fica naquela curiosidade. Carboidrato, proteína, líquido. Qual que é a composição de uma lancheira saudável? Eu sempre gosto de orientar a ter um pouquinho de cada nutriente para ter uma lancheira mais completa. Então, se a gente consegue agregar carboidrato, proteína, o líquido, e na verdade eu sempre reforço até no livro a importância da água, porque nós nos esquecemos da água. Então, pensamos no suco, em qualquer líquido açucarado, né, que deixa o paladar da criança cada vez mais querendo doce, mas a importância da água. Então, eu tenho até receitas de água aromatizada, de chás, de outros líquidos que a gente pode ofertar para a criança. Então, eu acho que uma lancheira completa, ela tem que ter frutas, tem que ter carboidrato, tem que ter proteína e sempre um líquido para hidratar. Até porque criança brinca bastante, gasta bastante energia e transpira bastante. Então, o líquido é muito importante também. Aliás, você falou do suco, Vanessa, e há uma controvérsia sobre essa coisa do suco. Porque durante um bom tempo diziam que não, suco ótimo, pode dar depois de um ano. Aí depois não, agora não pode mais dar o suco porque faz mal, porque glicose, porque enfim. E muitas mães ficam muito confusas. Afinal, o suco não é o suco obviamente natural, né? Não o suco de caixinha, mas o suco que você faz em casa não é legal? Na verdade, essa recomendação ela é bem atualizada, né? Recente, porque antigamente o bebê iria fazer a introdução alimentar e aí já se indicava suquinhos de laranja-lima, né? Hoje em dia, os pediatras, eles recomendam que se inicie com fruta e água e o suco a partir de 1 ano. Por quê? Se a gente for pensar, ele fica carregado no açúcar da fruta mesmo. Sim. Vamos pensar como adultos. Se na hora do almoço você fosse usar uma laranja como sobremesa, você iria consumir 1, 2 no máximo. Se a gente vai tomar suco, então ele é concentrado, às vezes até mais, dependendo do copo, às vezes repete, se tem na jarra. Então, às vezes a gente consome 5, 6, 7 laranjas de uma vez. Muitas vezes, na hora de preparar o suco, as pessoas peneiram, então tiram as fibras. Então, fica só concentrado no açúcar da fruta. Então, o ideal é que a criança coma a fruta, vai consumir ali 1 laranja e tome água, do que só o açúcar da fruta concentrado no copo, né? Então, hoje em dia, a recomendação é que o suco natural seja a partir de 1 ano e os bebezinhos devem receber a fruta e a água. E em questão do suco na lancheira, né? O de caixinha, claro, a gente já tem ouvido bastante que não é recomendado porque tem muito açúcar, né? É industrializado. Sim. Mas também enviar o suco natural na lancheira, ele pode estragar um pouco, até a hora do lanche, fica com um gostinho diferente daquele suco fresquinho. Então, é recomendado? Olha, sou mãe também, né? Então, às vezes eu faço suquinho pro meu filho, muitas vezes eu congelo e mando ele direto congeladinho, porque na hora de tomar, né, naquelas garrafinhas, ou eu resgatei, né, porque antigamente a gente tinha lancheira, né, aquelas lancheirinhas quadradinhas, que vinha com garrafinha térmica, abria, virava o suquinho na tampinha e tomava. Hoje em dia não tem mais, né? Aliás, foi uma luta comprar uma lancheira pro meu filho, porque eu queria uma lancheira igual às que tinham antigamente e não tem. É uma lancheira pequenininha justamente para você colocar a caixinha de suco. Então, eu comprei garrafinha térmica, pequenininha,
em papelaria, em mercado tem. Então, essa garrafinha térmica, às vezes eu mando o suco geladinho dentro da garrafa térmica. Dá tempo na hora do lanche, ainda está fresquinho, sim, né, e natural. Dá tempo. Então, às vezes eu mando nessa garrafinha térmica até chá. Quando eu faço no frio, às vezes eu mando chazinho quente, põe na garrafinha térmica. Quando tá calor, mando chazinho gelado, mando na garrafinha térmica. Às vezes eu compro água de coco fresca, coloco na garrafinha térmica para não estragar. Então, é uma boa dica ter essas garrafinhas térmicas pequenininhas, né? Dá para levar, assim, vários tipos de bebida. Eu queria só destacar aqui com você, né, Vanessa, tem um dado que é muito interessante do seu livro. Por que a gente está falando sobre isso aqui no Conexão Materna, sobre lancheira saudável, né? Você trouxe um dado aqui no livro que é muito alarmante. É uma pesquisa de orçamentos familiares, foi realizada, veja só, né, em 2008, 2009, se a gente for atualizar isso, dá até medo de saber qual é o resultado. Com certeza. Pelo IBGE, foi uma parceria com o Ministério da Saúde e que apresentou um aumento importante no número de crianças acima do peso, especialmente na faixa etária de 5 a 9 anos de idade, né? O número de meninos desse grupo que apresenta sobrepeso mais do que dobrou entre 89 e 2009, passou de 15% para 34,8%. É muita coisa, né? Nas meninas, o índice elevou-se aí de 11% para 32%. Então, por que a gente está aqui falando sobre isso, né? Porque a gente precisa tentar resgatar alguns hábitos mais saudáveis. Questão de saúde, literalmente, né? Porque, assim, os industrializados ajudaram muito nessa questão da praticidade. Mas aí a gente acho que perdeu a mão num determinado momento e começou a usufruir desse recurso e esquecer de alguns alimentos que não são difíceis, são fáceis. Fruta tá ali, né? Você descasca uma banana, não tem coisa mais fácil que isso. Uma maçã, uma pera. A gente foi esquecendo esses alimentos e substituindo por bolacha, por Danone muito doce, suco de caixinha, sem olhar. É suco mesmo? É néctar? É suco de verdade? O que é, né? Então, acho que é importante a gente chamar a atenção de que a gente está falando sobre isso porque é muito alarmante, né? Sim, e por isso que eu escrevi o livro, né? Porque agregar receitas que são práticas, porque além de ter índices como esses, que assustam, eu queria resgatar também esse vínculo familiar. Então, de fazer as refeições junto, de colocar as crianças para cozinhar. Muitas crianças negam os alimentos, mas quando a gente deixa eles participarem do processo de preparo, eles têm curiosidade em experimentar. Então, tentar fazer essa lancheira junto é um momento de vínculo entre a família, de preparar, né? E de consumir esses alimentos que são comida de verdade, né? O que a gente compra hoje tem corante, conservante, acidulante, adoçante, enfim, inúmeros ingredientes que não são naturais e que causam muitas alergias e intolerâncias. Então, tentar resgatar a comida de verdade mesmo, aquela feita em casa, né? Então, o livro tem receitas práticas e rápidas, porque eu sei que hoje em dia a vida é uma correria, então muitas vezes a gente não consegue preparar, e eu não sou radical, não digo que é proibido algo industrializado. Às vezes, no momento que você não conseguiu preparar, é prático, é rápido, você coloca, mas na maioria das vezes, quando você tem tempo, o ideal é tentar preparar e participar disso junto com as crianças, né? Para poder criar esse gosto pela alimentação, né? E pelo preparo da comida. Deve ter um monte de mãe aqui já falando, mas me ajuda, me passa a receita. No final aqui a gente vai dar uma receita de pãozinho de tapioca com ricota, facílimo e delicioso. Muito mas rápido. Eu queria te pedir agora algumas dicas rápidas para as mães desses lanchinhos. Não os bolos que você ensina, por exemplo, no livro. Mas eu encontrei na internet, por exemplo, agora você pode falar, não tá errada. Mas eu mando pipoca. Pipoca feita naquela... Eu trouxe, inclusive, na pipoqueira maravilhosa. A pipoqueira elétrica. Porque não tem até óleo, né? Ela é no vapor. Ótimo. E aí eu faço a pipoquinha, jogo um pouquinho de sal e eles adoram. Fantástico. Né? Pipoca é saudável. O que não é saudável é a pipoca tudo que é muito prático, né? Então, assim, a pipoca de micro-ondas vem com bastante gordura dentro do pacotinho. Então, fazer a pipoca na panela ou na pipoqueira com uma gordura saudável ou com pouca gordura ou mesmo sem gordura, é um lanche super saudável, rico em fibras, carboidrato, pipocas. E a criançada adora pipoca. Adora. Meus filhos adoram levar pipoca. Tá, né? fantástico, E aí eu ponho amendoim, assim, coisas que não são feitas, mas amendoim, pipoca, porque tem que variar, né? Também, que eles gostam de variações. Eu queria que você desse algumas dicas aí que podem... E até tem algumas marcas que se
preocupa um pouco mais com lanches um pouco mais saudáveis. Então, hoje você encontra até porções, sim, né? Sim. Eu já vi até porção de ervilha, grão de bico temperado. Eu faço isso em casa também, né? Às vezes eu coloco no forno com ervas e tal, mas quando não dá tempo de fazer, eu já vi porçõezinhas, até lojas de produtos naturais, sem ter marca, sem nada, que porcionam, né? Com uva passa, castanhas. Também são boas opções de levar, né? Tem algumas preocupações agora de algumas marcas, né? Porque esses índices assustam mesmo. Né? Você menciona no livro também, em algum momento, sobre como fazer as crianças comerem de uma forma mais saudável e a importância da refeição em família e de apresentar essas refeições também de maneiras diferentes. Sim, e o que acontece hoje? Eu acho que as crianças se inspiram nos pais também, né? E quando a criança vê que os pais estão comendo, é uma coisa natural, sem ser forçada, isso já vai despertar o interesse. Mas hoje o que acontece? As crianças estão lá no tablet, no celular, os pais no celular, vendo televisão, ninguém presta atenção em ninguém conversa, então perdeu-se a referência também, né? Então, acho que é importante essa refeição junto. A hora de comer, aquela hora de colocar o papo em dia, o que aconteceu com você hoje, como foi na escola, né? Conversar e tornar-se a referência de alimentação. Então, quando o filho vê que você está comendo determinados alimentos, ele também quer experimentar e acha que é alguma coisa saudável, né? Agora, forçar a criança ou uma criança que não está nem prestando atenção, ela não vai querer experimentar novos alimentos. Ainda na linha do comportamento, você falar sobre comer em família, no livro também, você diz sobre um descanso antes do lanche da escola, né? Você orienta as mães, as próprias escolas, a terem um descanso ali de 10 a 15 minutos antes de iniciar o lanche. Eu acho que eu, pelo menos, nunca fiz isso com as crianças. Hora do almoço, vamos brincar, agora é hora do lanche da tarde. Eu acho que muitas escolas, inclusive, tem junto a hora do recreio, que é a brincadeira da criança, paralela ali à hora do lanche, juntamente com o lanche. Eu achei interessante essa sua orientação sobre descansar um pouquinho para iniciar a alimentação, né, de uma forma mais tranquila. Tem criança que já come desesperadamente porque não quer perder tempo para brincar, né? Já começa a estimular uma criança que vai ser um adulto que come rápido, porque se torna rotina, né? E tem as crianças que são mais difíceis de comer e quando elas estão muito ligadas, elas não querem também. Então, às vezes, o fato de você parar, isso principalmente com bebê, com crianças pequenininhas, né? O fato de você parar e deixar a criança um pouco mais calma, ela vai se alimentar melhor. Assim como é com sono infantil também. Se você pega uma criança muito agitada para botar para dormir, ela não dorme com facilidade. Tem que dar uma acalmada para dormir bem. Tem que dar uma acalmada para comer melhor. Agora, eu acho que é importante para as crianças que estão em desenvolvimento essa pausa e também para aqueles que não querem perder tempo para poder aprender que tem que comer com calma, devagar, né? Tem bastante tempo para brincar no intervalo. Vamos falar de doce, né? Que é o grande problema que os pais enfrentam. Eu posso até falar da introdução alimentar do Gael, que a gente tem muitas frustrações na maternidade, mas se há algo que eu acho que eu acertei foi na introdução alimentar do Gael, que a gente conseguiu fazer certinho, sem doce, sem inserção de outros alimentos, enfim. E eu vejo hoje como isso fez diferença. Sim. Porque aí, depois de 2 anos, a gente começou a liberar um outro doce, você começa a não conseguir mais controlar muito, porque você tá ali numa festa de aniversário, ele olha, ele quer, enfim. Mas eu percebo que ele pega um brigadeiro, por exemplo, ele fica meia hora com aquele brigadeiro. Ele não consegue comer de uma vez, muito rapidamente, porque eu acho que aquilo é realmente mais agressivo pro paladar, né? Sim, e você menciona em algum momento que o doce... Alguns alimentos, a criança, ela recusa naturalmente. Sim. Porque, enfim, não está acostumada com aquilo. Mas o doce não tem esse... É difícil, é muito fácil se acostumar, né? As nossas papilas gustativas se acostuma muito facilmente com o doce. Muito. Então, por isso que muitos pais acabam recorrendo. Exatamente. E aí, por isso que a gente pede para não introduzir o açúcar antes dos 2 anos. É muito difícil. Muitas mães não concordam, né? Quer dar... um petit suisse, quer dar alguma coisinha mais adocicada, mas você vai ter a vida inteira para comer doce. E quando você apresenta isso para a criança, quando ela está introduzindo a alimentação e descobrindo o paladar, logo ela vai dar preferência para o doce e não vai mais ter uma boa aceitação de frutas mais azedinhas, de alguns legumes. Então, o ideal é que nesses 2 anos a gente apresente o máximo de sabores possíveis e o doce que é fácil gostar, ninguém precisa. Ninguém precisa introduzir, né?
Que é mais ou menos na época que entra na escola. Então, você acha que não tem que proibir também. Você vai numa festa, né? Senão vai ser um anormal, uma criança ET no mundo. Mas começa a ter festinha infantil, vai ter brigadeiro, vai ter bolo, enfim. E aí ele começa a aprender, porque vai conviver com outras crianças. Mas nos 2 primeiros anos, o que a gente conseguir segurar... eu atendo na Prefeitura de São Paulo, outro dia eu acompanho uma mãe desde o nascimento, e eu sempre dou as mesmas orientações, enfim. E a criança chegou com 10 meses comendo pirulito. E eu falo, não faz isso, nananã. E a criança tá com, acho que agora deve estar com 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, eu não sei. E essa mãe veio desesperada porque a criança só quer bolacha recheada. E ela tá nessa fase de 1 ano e quase 2 anos, aquela fase em que a criança faz mais birra, se joga no chão, né? Que é o famoso terrible two, quando ela não consegue expressar as suas emoções. Então, ela só quer bolacha recheada. Então, quando vai dar comida, se joga no chão e grita. E aí os pais acabam cedendo também, porque é um momento de muita frustração e você acaba não aguentando e aí cede, né? Exatamente. Então, quanto a gente puder atrasar essa oferta do doce, melhor para que o paladar da criança aprenda diversos sabores. Antes de a gente se encerrar, Vanessa, mas já? Que você falasse mais já, você acredita? Muito assunto. Muito assunto. Minha lista aqui de perguntas. Mas a Vanessa vai voltar, né? Porque com certeza as mães vão pedir. Eu queria falar sobre porções, quantidades e também tipos de alimentos para faixas etárias diferentes, né? A gente falou aqui sobre muito introduzir alimentação no bebê, mas uma criança de 2, 3 anos, uma criança de 8, 9 anos, o lanchinho da escola, são as mesmas porções, são os mesmos lanches? Um mesmo lanche até pode ser, porque a partir de 1 ano de idade a criança pode ter a mesma refeição que os pais, que os irmãos, enfim. O mesmo tipo de comida, quem tem mais de um filho pode ser o mesmo lanche. O que vai mudar é porção, né? Realmente uma criança de 8, 9 anos corre e brinca e gasta mais energia que uma pequenininha. Então as porções vão aumentando conforme a idade. Adolescente, então, é uma fome desesperadora. Mas o tipo de alimento pode ser o mesmo, porque se você faz equilibrado com um pouquinho de cada nutriente, você pode ofertar o mesmo lanche para toda a família. Inclusive para nós adultos no trabalho, né? Vamos mostrar então aqui uma receitinha pra gente encerrar, que está no livro Lancheira Gostosa e Nutritiva, da Vanessa de Abreu. A gente separou uma receita bem bacana, pãozinho de tapioca com ricota. E a gente estava até comentando, Ana, né, fora do ar aqui, que a gente costuma fazer a crepioca, né, que é a tapioca com ovo ali, às vezes coloca um queijo também. Mas olha só, a importância de você apresentar alimentos de maneiras diferentes, né? Sim. Essa é praticamente uma mesma receita, só que é um bolinho, né? E faz, como a Vanessa vai explicar rapidamente para os nossos internautas, fazer numa receita de cupcake, né? Numa forma de cupcake. Eu gosto muda muito, completamente. Eu gosto muito. Eu tenho uma máquina de cupcake elétrica que não é cara, é baratinho e que dá pra gente fazer coisas muito práticas. Então, receitinhas de bolinho de caneca, o próprio pãozinho, dá pra fazer na frigideira, que tem até no modo de preparo, como vocês fazem em crepioca, mas você mudar o formato já cria um interesse maior. Ou mesmo fazer na frigideira e cortar com um cortador de biscoito, em formato de bichinho, de florzinha, também já desperta um interesse maior pela criança, de mostrar pros amiguinhos, quem sabe os amiguinhos não vão querer consumir também, né? É uma forma diferente de apresentação. Olha que fácil, né? A gente acha que, não, mas é muito difícil fazer lanches, por isso que o industrializado é mais fácil. 3 colheres de tapioca, um ovo, 2 colheres de creme de ricota, sal. Aí você bate o ovo com garfo, acrescenta a tapioca e o creme de ricota, mistura ali até virar uma massa homogênea, e aí você pode colocar na máquina elétrica de mini cupcake, ou então até nessas forminhas de também. Cupcake no forno. Demora um pouquinho mais no forno, mas também tem a mesma apresentação. É que essa maquininha, né, 5, 6 minutinhos já tá pronto. No forno vai demorar um pouquinho mais, mas olha que fácil, né? É isso. Mãe que está assistindo a gente, faça essa receita e depois coloca aqui nos comentários pra gente como é que ficou a receita que a gente passou aqui do livro Lancheira Gostosa e Nutritiva. Aí você também não esquece de dar o seu like no nosso vídeo, também tocar o sininho para receber aí as informações de vídeos da Rádio Bandeirantes. A gente agradece a Vanessa de Abreu, que é nutricionista, é autora do Lancheira Gostosa e Nutritiva e veio aqui dar umas dicas agora para esse retorno às aulas de lanchinhos, possibilidades saudáveis. Não precisa ser aquele industrializado, pode ser fácil, prático, mas também ser saudável. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada a vocês. Obrigada, Vanessa. Até a próxima, hein?